Vamos lá então? Bom, boa noite a todos. Meu nome é Diogo, eu sou fundador da Delta Beta, consultoria e projetos. É o terceiro encontro que eu tenho com vocês nesse formato de live. Hoje eu venho aqui trazer um tema diferente, uma apresentação diferente, que é um artigo que eu produzi já tem algum tempo e agora eu vou transformá-lo, na verdade, num trabalho, que eu elaborei para um cliente. Já tem bastante tempo que eu transformei em artigo, formato de artigo científico para publicação em revistas. Como meu artigo ainda está em processo de submissão, ele não está publicado em nenhum lugar ainda, então eu não irei disponibilizar ele para vocês para leitura integral do documento, tá? Então eu vim aqui para apresentá-lo, vou compartilhar a todo momento aqui a minha tela do meu computador para vocês darem uma olhada mais ou menos no conteúdo do artigo, principalmente nos gráficos. E a motivação desse artigo, na verdade, como eu disse antes, foi um projeto que eu fiz, Foi um cliente que chegou até mim dizendo que estava com dificuldade em relação à contratação de um novo funcionário. Ele queria um suporte na tomada de decisão para contratar um funcionário. Esse meu cliente é um gerente de uma grande rede de lojas de comércio varejista aqui do Rio de Janeiro, e ele queria terceirizar, entre aspas, essa função de recrutamento e seleção. Só que, como a gente sempre fala no mundo dos projetos e da engenharia, até para a nossa vida pessoal, o que a gente tem que sempre buscar? Garantia do retorno ótimo sobre a alocação de recursos escassos. Ele estava com recursos escassos, não só recursos financeiros, como também de tempo. Ele me procurou, me pedindo ajuda. E eu fiz a proposta de oferecer o método TOPSIS, que é que eu vou falar mais para frente específico, mas que é um método que está dentro da pesquisa operacional, que ele tem o objetivo de apoiar a tomada de decisões multicritérios e complexas. E o recrutamento, a seleção de um candidato para ocupar uma certa vaga, pode não ser do ponto de vista, é um pouco subjetivo, não pode não ser complexa, mas não deixa de ser multicritérios, Ainda mais hoje em dia no Brasil, onde você tem uma grande demanda de candidatos e uma pouca oferta de vagas. Então, por exemplo, ele recebeu quase 200 currículos para analisar, um cargo de auxiliar de loja, tá? Vamos lá. Então, o nome do artigo, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Não sei se vai ficar muito legal para ver. Vou tentar ajustar aqui da maneira que eu conseguir. Deixa eu colocar a luz ali. Tá. Vamos lá então. Então, o nome do artigo é a aplicação do algoritmo TOPSIS para apoio à tomada de decisão na contratação de novo funcionário. Então, a tomada de decisão é a contratação de novo funcionário, para o cargo de auxiliar de loja. Eu vou ler o resumo para vocês, que é: este trabalho é o resultado de um estudo de caso e tem como objetivo aplicar a pesquisa operacional através do método TOPSIS para apoiar o decisor a escolher um novo funcionário para ocupar o cargo de auxiliar de loja de uma grande rede no comércio varejista no Rio de Janeiro. Para a modelagem matemática do algoritmo TOPSIS, utilizaremos os candidatos ao cargo como alternativa e escolher os critérios de acordo com as melhores práticas de recrutamento e seleção.
O TOPSIS é um método, mas também pode ser considerado um algoritmo. O que é um algoritmo? É uma série de instruções bem definidas que, organizadas entre si, resolvem um problema e concluem um objetivo, tá? E a pesquisa operacional é uma grande disciplina que engloba diversas outras disciplinas, e muitos doutrinadores do meio acadêmico consideram a pesquisa operacional uma disciplina multidisciplinar. Eu acho que aliás, eu tenho certeza que a pesquisa operacional é uma disciplina interdisciplinar. É um conteúdo interdisciplinar, porque além das subdisciplinas que englobam ela, elas se relacionam uma com as outras. Então você tem a parte que eu estou tratando aqui com vocês, que é os métodos de apoio à tomada de decisão. Você tem a parte de modelagem e simulação, a programação linear, o algoritmo de Dijkstra. Existem várias disciplinas que compõem a pesquisa operacional. Aqui está o resumo em inglês, né? Muitos editoriais pedem. A introdução, eu falo um pouco da empresa. Como eu disse, é uma empresa do ramo do comércio varejista, que é uma multinacional de Taiwan. Tem a pesquisa bibliográfica. Eu falo sobre os 4 pilares do artigo, que é a pesquisa operacional, problemas de tomada de decisão, né, que é uma subdisciplina da pesquisa operacional. Falo especificamente do algoritmo TOPSIS e da parte de recrutamento e seleção de pessoas. Gente, como eu disse antes, o algoritmo TOPSIS apoia a tomada de decisão multicritérios e tomada de decisão complexas. Recrutamento e seleção de pessoas, a gente não pode considerar uma decisão complexa, porque não envolve muitos dados obsoletos, muitos dados não quantificáveis. Vocês vão ver que a maioria dos dados são objetivos, o que torna o recrutamento e seleção de pessoas uma decisão um pouco difícil de ser tomada pelo grande número de alternativas. Como eu disse, hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, há uma grande demanda de candidatos e uma pouca oferta de empregos. Eu vou ler aqui um resumo aqui sobre a pesquisa operacional. Não sei se está para ver aqui. Eu nem vou compartilhar mais essa tela, porque acho que você não está conseguindo ler. Então aqui Vamos lá. A pesquisa operacional tem cada vez mais sido utilizada nas organizações, não se limitando apenas às universidades e indústrias, mas podemos considerar a PO como uma abordagem interdisciplinar, como eu havia dito, podendo ser aplicada em hospitais, empresas, em bancos, pequenos negócios e até para a vida pessoal. Por exemplo, eu quando fui comprar um carro, eu utilizei do algoritmo TOPSIS para me apoiar nessa tomada de decisão. Sobre especificamente o algoritmo TOPSIS. O algoritmo TOPSIS foi desenvolvido por Yang e Young na década de 1980. É uma técnica de avaliação de performance de alternativas através da similaridade da mesma com a solução ideal. Logo, a melhor alternativa é aquela mais próxima da solução ideal e mais distante da solução não ideal. Então, quando a gente pensar na prática, no TOPSIS, vamos imaginar um vetor. Um vetor com um valor modular. Você imaginar um plano cartesiano em x e y, traça um vetor na diagonal. A extremidade dessa diagonal seria a solução ideal. E os menores vetores são as alternativas que iriam compor um grande vetor até a melhor decisão, né? E o menor seria a decisão não ideal, né? Que nós não deveríamos tomar. E as etapas que compõem o processo de implementação do algoritmo TOPSIS são imputar os valores e normalizar a matriz de decisão, calcular a matriz de decisão normalizada ponderada, 3. Determinar a solução ideal positiva, o PIS, né? E a solução negativa, o NIS, calcular as distâncias de uma alternativa do PIS e do NIS, calcular as proximidades relativas das alternativas ao PIS e hierarquizar as proximidades relativas em ordem decrescente.
Depois eu vou compartilhar aqui a tela de novo, porque falando assim é complicado de entender, mas visualmente vai ser melhor de ouvir, vai ser melhor de entender. Falo também aqui sobre o mercado de recrutamento e seleção, né? Como eu disse antes, no Brasil, né, há uma grande demanda de candidatos, né, para ocupar poucas vagas, e isso torna e pouca oferta, muita demanda de candidatos e pouca oferta de empregos. Então isso, qualquer vaga, não necessariamente vagas que necessitam de muitos requisitos, acabam recebendo muitas candidaturas. Nesse caso em específico, o meu cliente recebeu quase 300 currículos, mais de 200 currículos em menos de uma semana. É claro que eu não analisei todos, eu analisei por amostragem, selecionei 40 currículos e extraí as informações de 40 currículos. Eu tenho um gráfico aqui que explica essa problemática da oferta e demanda no mercado de trabalho. E agora começa a brincadeira aqui, que é a metodologia. A metodologia utilizada para a elaboração desse trabalho se baseia em um estudo de caso que aplicou o método TOPSIS para selecionar um funcionário para ocupar um cargo de auxiliar de loja em uma grande empresa do setor comércio varejista localizado no Rio. Partindo da premissa que o mercado de trabalho está com uma grande procura, eu já falei disso, né? Foram considerados 20 candidatos recebidos. Os currículos eram compor alternativas de A a O, representando os 20 candidatos. E os critérios definidos serão distância da residência para o local de trabalho, experiência na função, índice de turnover e desempenho na entrevista com o gestor. Esse último critério, desempenho na entrevista com o gestor, é o único critério subjetivo, tá? No caso, eu pedi para o meu cliente entrevistar esses 20 candidatos que eu escolhi e classificar a performance dele nas entrevistas de 1 a 5, sendo 5, né, para excelente e 1 para insuficiente. Os outros critérios, né, são critérios quantitativos, né? Não tem subjetividade. Por exemplo, o critério de distância na residência para o local de trabalho é um critério dicotômico de benefício, né? Quanto menor a distância do local da residência para o local de trabalho, melhor para o candidato, né? Agora eu vou compartilhar um gráfico que vocês vão entender melhor o processo do TOPSIS. Vocês estão conseguindo ver aqui? Opa! O cronograma do processo de tomada de decisão. Primeiro é divulgar a vaga nas mídias sociais. Aí a gente utilizou o LinkedIn e o vagas.com. A segunda é coletar os dados. É claro que existem outros dados, né? Mas os dados mais convenientes para o projeto seriam apenas nome, endereço, experiência na função e o contato. Coletar os dados. Aí, em terceiro passo, aplicar o algoritmo TOPSIS já modelado, já criado o sistema. Eu utilizei o Excel, tá? Existem softwares específicos já prontos, né? Softwares livres, não precisa comprar, mas eu gosto de usar Excel, eu prefiro usar Excel, até porque eu faço do meu jeito. Enfim, eu também sou um pouco old school para tecnologia, né? E o Excel eu acho uma ferramenta também muito boa para fazer esses tipos de sistemas práticos em casa. A quarta etapa foi ordenar os resultados em ordem decrescente. E a última etapa é tomar a decisão. Lembrando que é um método de apoio à tomada de decisão. O objetivo é fornecer em forma hierárquica as melhores decisões, a qualificação das melhores opções, né, no caso, e o decisor vai decidir qual delas, né? Não necessariamente ele vai optar pela melhor, né? A gente não sabe qual o real interesse, mas independente disso, eu faço meu trabalho de forma imparcial e seguindo as boas práticas. A modelagem matemática do algoritmo TOPSIS será feita através do software Excel. Já falei isso. A matriz de decisão é o primeiro passo da modelagem no TOPSIS. A tabela abaixo apresenta uma tabela com os valores imputados pelos decisores.
após a coleta dos dados, onde nas colunas estão os critérios e nas linhas as alternativas. Então aqui é só é metade da tabela, tá? Existem muito mais dados, mas para fins de publicação de artigos eu reduzi na metade para não poluir muito a tela e, enfim, tornar o trabalho extenso demais. Essa coluna representa as alternativas, né, os candidatos, candidato A, B, C, D, né? E nesse cabeçalho aqui nós temos os requisitos, os critérios, né, eles serem escolhidos e referente a cada candidato. Então temos o candidato A com 18 meses de experiência na função, lembrando que a função é de auxiliar de loja, que é o cargo pretendido. Índice de turnover, também conhecido como índice de rotatividade, quantas empresas ele passou e ocupou naquele cargo e pelo tempo de trabalho de cada uma. A gente faz uma regra de 3 e chega no valor percentual. Terceiro critério é a distância em quilômetros da residência para o local de trabalho. E o último, que é o único critério subjetivo, que é o desempenho na entrevista, que eu pedi para o meu cliente anotar, né? Lembrando que eram critérios de 1 a 5, sendo 5 excelente e 1 insatisfatório. A próxima etapa seria normalizar a tabela com os vetores respectivos ao peso de cada coluna. Tá aqui, tá? Essa parte foi feita. Outra etapa é fazer a ponderação. Aí nessa etapa nós demos peso para os critérios, porque sempre um critério pode ter alguma preferência em relação ao grau de importância do que o outro. Então, para o critério, por exemplo, experiência na função, nós consideramos o mais importante, demos 40% de peso para esse, 10% para o ensino de turnover, 20% para a distância do residência para o local de trabalho, e para o critério de desempenho na entrevista demos um peso de 30%. O somatório desses percentuais tem que dar 100, né? Você não precisa falar. E o resultado foi esse aqui. Ainda não temos muitas informações, temos muitos dados, mas já estamos chegando no final do trabalho. Determinar a solução PIS e NIS. A solução PIS é a solução ideal, como eu disse antes, a solução NIS é a pior solução. Lembrando que os critérios de experiência na função e desempenho na entrevista são critérios monotônicos de benefício, ou seja, quanto maior, melhor. E os critérios índice de turnover, distância da residência, são critérios monotônicos de custo. Quanto menor, melhor. Ou seja, se você está morando a distância da sua residência menor, você está em vantagem. Agora, em relação à experiência da função, aí não conta o quanto menos, e sim quanto mais você tem experiência naquela função. Segue aqui a tabela, né, com as duas soluções em relação aos critérios. A próxima etapa é o cálculo da proximidade relativa, que já é a parte final, onde nós extrairemos a ordem hierárquica das melhores alternativas, que é utilizado nessa fórmula aqui. A ideia é escolher a melhor alternativa que é mais próxima da solução ideal, PIS, a mais distante da solução negativa. Para isso utilizaremos a fórmula epsilon é igual à distância relativa sendo dividida pela distância relativa positiva, que é o PIS, mais a distância negativa, que é o NIS, né? Aí segue a tabela aqui, lembrando que as alternativas representam os candidatos, e esse epsilon aqui já é o valor quantificável de cada alternativa, de cada candidato. Graficamente, eles estão representados aqui, ó. Eu vou ler aqui o resumo, o resultado final. Os resultados estão sendo abaixo apresentados em colunas, representando o vetor epsilon. As melhores alternativas são aquelas com os maiores valores,
e devem ser escolhidas pois estão mais próximos do ideal. Tá? Então, no caso, o candidato J está mais próximo do vetor ideal. 0,79 é mais próximo de 1 do que, por exemplo, 0,26, né? E o gráfico mostra bem isso. E o pior candidato, né, é o candidato H, 0,004. A ordem alfabética não interfere, você está vendo? J, A, Y, G não tem nada a ver com a ordem alfabética. A quantificação da ordem hierárquica pela análise feita em relação aos critérios. Lembra dos critérios? Cadê? Ó, experiência na função, índice de turnover, distância do local de trabalho, desempenho na entrevista. Esses são os critérios que determinaram aqueles valores. Deixa eu ver, tem um erro aqui de português, deixa eu só apagar aqui. Opa. Então, a conclusão do trabalho mostrou que o método Topsis foi satisfatório e o candidato que melhor se encaixa realmente foi o candidato escolhido a ocupar a vaga, tá? No estudo de caso. A segunda opção seria a alternativa A, porque a gente gosta sempre de dar mais de uma opção, né? Não que a terceira opção também não seja viável, mas na falta de um você vai pelo segundo, né? Isso aqui é matematicamente comprovado que funciona. E funcionou muito bem para esse estudo de caso. O meu cliente ficou super satisfeito com o candidato que ele escolheu. Para finalizar, temos as referências bibliográficas, né? E é isso. Foi um trabalho que, como eu disse no começo da live, eu não sei se as pessoas que não estavam presentes, que eu ainda não vou disponibilizar na íntegra, porque ele ainda está em processo de submissão. Tá para ser publicado na Revista de Administração de Empresas da Universidade de São Paulo. Essas coisas são um pouco demoradas, tá, gente? Porque sempre tem um erro de formatação, sempre tem que adequar o artigo ao formato que eles pedem. Mas assim que o artigo for publicado na revista, eu vou disponibilizar lá para a leitura de vocês, tá? E é um grande material também para quem é da área da engenharia, né? Se tiver interesse em conhecer como funciona a pesquisa operacional, como funciona o algoritmo Topsis, eu acho uma ferramenta muito, muito eficiente para apoiar vocês em decisões complexas, decisões multicritérios, não só no meio profissional, mas no meio pessoal também. Como eu havia dito no começo, eu utilizei essa ferramenta para apoiar a minha decisão de comprar meu carro, e me ajudou bastante também. Existem diversas ferramentas, não só o Topsis. Topsis é uma das ferramentas. Existe o método Agape, que é um método também, acho que é o principal, né? É o precursor dos métodos de apoio à tomada de decisão. Tem o Prometer, tem o híbrido, que é o HP Topsis também, que é um método que ajuda muito em decisões que envolvem muita subjetividade. E é isso. Eu vou deixar aqui o espaço aberto para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, engenharia de produção, ou coisa parecida assim, que tem a ver com a live de hoje, eu respondo, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Tá certo. Eu indico a leitura do... Quem se interessar em gestão de pessoas, recrutamento e seleção de pessoas, nessa bibliografia aqui, ó, do Xavenato. Tá? É muito legal, entendeu? Tem muito conteúdo bom lá. E sobre pesquisa operacional,
esse livro aqui, ó, Tomada de Decisões em Cenários Complexos. Deixa eu ver. Opa. Tomada de Decisões em Cenários Complexos também é um excelente... Eu tenho o arquivo desse livro em PDF. Também tem muito conteúdo interessante. E me ajudou muito na produção desse trabalho. Então, galera, já está quase meia hora aí de live, né? Vou encerrar por aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode depois mandar um direct, tá? Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Boa noite.